Vamos apresentar o TCC do grupo 142 do curso de Pedagogia Polo de Sertãozinho. Os integrantes do grupo são Bárbara Aparecida Sebastião Franco, Eleonora Helena Mendes Gonçalves, Gislaine Aparecida Gianete Seixas, Lívia Roberta Pires Marques Gomes, Silvia Helena Costa e Vitor Faria Costa. O tema do nosso trabalho é implementações de políticas públicas realizadas para a manutenção do processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia do novo coronavírus em escolas públicas brasileiras, uma revisão bibliográfica. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência em saúde pública de importância internacional, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Menos de uma semana depois, o Brasil baixa a portaria de número 188, do dia 3 de fevereiro, oficializando que todo o território nacional também se encontrava em emergência em saúde pública. O mundo ficou perplexo diante da pandemia desse novo vírus. Só que foram diferentes os desfechos e as medidas tomadas em cada lugar do globo. Desde então, grandes mudanças e adaptações vêm sendo realizadas em todas as áreas da vida humana no planeta, e uma das maiores atingidas, com certeza, foi a da educação. E em se tratando de educação básica no Brasil, o Conselho Nacional de Educação, em primeiro lugar, publicou em 18 de março uma nota de esclarecimento delegando às autoridades do sistema de ensino federal, estaduais, municipais e distritais a decisão de realizar atividades à distância. E depois, em 28 de abril de 2020, traçou as diretrizes para orientar escolas da educação básica e instituições de ensino superior durante a pandemia do novo coronavírus. Normas nacionais gerais foram sugeridas pelo Ministério da Educação para que houvesse uma reorganização dos calendários e que esses ficassem sob a responsabilidade de cada sistema de ensino. Também estava prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segundo o artigo 32, parágrafo 4º, que estados e municípios passassem a disponibilizar para alunos e professores da rede pública algumas ferramentas para essa educação remota, por meio da qual as próprias escolas, individualmente, pudessem criar estratégias e se adequassem às suas realidades, utilizando aplicativos gratuitos para manter a conectividade com os alunos e as famílias. Diante destas normativas, baseadas nesse quadro de isolamento social, evitando aglomerações para impedir a propagação do novo vírus e buscando dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem em todo o país, a partir de março de 2020, verificou-se que houve adaptações propostas pelos governos estaduais e municipais para lidarem com o enfrentamento da situação vigente. Sendo assim, foi possível destacar nessa revisão bibliográfica algumas desigualdades na educação durante a pandemia, pois, como destaca Macedo em 2021, na página 265, para além das desigualdades educacionais e sociais, somam-se as desigualdades digitais. Dessa forma, após um árduo período de quase 2 anos, influenciados pelas questões sociais e econômicas, em que cada grupo social teve uma experiência diferente, em 13 de outubro de 2021, o governo do estado de São Paulo anunciou a obrigatoriedade do retorno às aulas presenciais para todas as redes, estadual, municipal e privada, a partir de 18 de outubro de 2021, com revezamento entre os alunos em virtude da exigência de distanciamento de 1 metro. Diante disso, esse artigo tem o intuito de levantar quais foram as políticas públicas e as implementações realizadas nesse contexto de pandemia em nível federal que contribuíram para a manutenção do processo educacional diante desses novos desafios através de uma revisão bibliográfica.
Nossos objetivos eram descrever medidas implementadas, segundo publicações dos artigos revisados nas escolas públicas brasileiras do ensino fundamental, que tiveram como alvo a viabilização da manutenção do processo de ensino e aprendizagem de maneira remota. Também refletir se as implementações realizadas, segundo as publicações consultadas, tinham como projeto uma continuidade de aplicação num período pós-pandemia. E, por último, identificar quais políticas e implementações tiveram êxito. O levantamento bibliográfico das políticas públicas nos levou a questionar os aspectos que deveriam ser observados durante a revisão bibliográfica, da contribuição efetiva dessas políticas educacionais e das implementações realizadas no período entre março de 2020 e 2021, para o processo de ensino-aprendizagem das crianças do ensino fundamental das escolas públicas no Brasil. Dessa forma, duas hipóteses foram elencadas. Primeiro, que a falta de boas práticas de políticas públicas federais, estaduais e municipais é uma situação geral em todo o país, bem como a falta de estrutura física e humana nas escolas. Utilizando o levantamento bibliográfico como método de pesquisa, foi possível reunir estudos da literatura e revisar, de forma sistemática, os objetivos, materiais e métodos, teorias e os estudos empíricos sobre um tópico específico. A análise documental teve como base de dados o Cielo Lilacs e o Google Scholar, no período entre agosto e setembro de 2021. Como descritores, utilizamos políticas públicas, pandemia, escola pública e ensino fundamental. Ao todo, foram encontrados 195 publicações. Então, utilizamos como critério de exclusão apenas artigos científicos publicados em língua portuguesa, que faziam menção às políticas públicas implementadas na educação básica, mas precisamente na educação fundamental, no período que eu citei antes. Foram excluídos 180 publicações, pois consideramos as sobreposições dos artigos, artigos encontrados em mais de uma base de dados, aqueles que faziam menção a estudos com outros níveis de escolaridade, ou seja, educação infantil, ensino médio e superior, e aqueles que não estavam apresentando uma metodologia clara. A análise dos dados foi realizada segundo as perspectivas de análise de conteúdo. Inicialmente, realizamos leituras críticas e minuciosas dos 15 artigos, dos quais foram extraídas informações contidas no roteiro para fichamento criado pelos autores que continha título, ano de publicação, autor, tipos de abordagem, tipos de estudo, período de estudo, instrumento de coleta de dados, técnica de coleta de dados, objetivos do estudo e nível de escolaridade abordado pelo estudo. Em se tratando dos objetivos relatados nos estudos analisados, os mais recorrentes foram apresentar as impressões dos docentes diante do modelo de ensino-aprendizagem implementado durante a pandemia, estabelecer quais os indicativos foram apontados para a constituição de políticas públicas que motivassem e fomentassem uma educação de qualidade em nosso país, tanto no período pandêmico como pós-pandemia, refletir os possíveis impactos a curto e a longo prazo do fechamento das escolas durante a pandemia, debater a respeito do papel do Estado nesse cenário de pandemia, bem como debater a respeito das políticas implementadas durante a pandemia e as divergências socioeconômicas enfrentadas e confrontadas nesse mesmo período. Analisar os PETs, planos de estudo tutorado do ensino fundamental, anos iniciais, e levantar sua discrepância e auxílio. Inserção de jogos aplicados como ferramenta de aprendizagem no ensino fundamental e o uso de aplicativos de celulares, como o WhatsApp, como um conector e comunicador direto entre professores, escola e responsáveis. A verificação de como as implementações realizadas no âmbito educacional para se estabelecer a forma remota de aprendizagem pode impactar nas condições socioeconômicas das comunidades mais carentes.
E, por fim, saber em que condições as professoras estavam realizando o seu trabalho educacional. Aspectos psicológicos, técnicos e econômicos foram levados em consideração também. Diante das considerações trazidas pelos autores dos textos analisados na presente revisão, percebemos a evidente ausência de um plano de ação educacional de emergência em escala nacional, estruturado e articulado para alcançar todos os alunos, sem exceção, capaz de transmitir à população uma condição mínima de coesão e inclusão na condução do processo de ensino e aprendizagem numa situação atípica, assim como a que estamos vivenciando ainda. Um outro aspecto relevante observado foram que as ações emergenciais realizadas como medidas paliativas nesse momento de pandemia, tendo como objetivo sanar as mesmas dificuldades apresentadas em todo o país, mas com recursos diferentes em cada região, isso provavelmente devido à desconexão das esferas de governo, federal, estadual e municipal, que fazem com que cada estado lance mão de seus próprios recursos e, dessa forma, apresentem resoluções mais ou menos eficientes para os mesmos problemas apresentados. Não há dúvidas de que, mesmo com tantas lacunas nesse contexto de necessidade de manutenção do processo de aprendizagem para toda a rede pública de ensino, mais precisamente para a educação fundamental, planos de enfrentamento a períodos de crise devem ser criados, discutidos e revistos pelos governantes e especialistas da área da educação, para que em outras situações semelhantes sejam aplicadas com a devida eficácia. O que pode ser observado na prática é uma realidade comumente vivenciada por milhares de estudantes e professores brasileiros. Faltam investimentos em educação, falta priorizar a educação como base de toda e qualquer transformação social. A pandemia de Covid-19 e o isolamento social que ela provocou como forma de conter a disseminação desse vírus escancarou um outro tipo de isolamento social, o isolamento causado pelas diferenças sociais, pois os efeitos da pandemia não foram sentidos por todos da mesma forma. Em países em desenvolvimento, onde os verdadeiros abismos sociais são tão visíveis e perceptíveis, estados que apresentavam mais recurso, como São Paulo e Minas Gerais, e mais atuação governamental, tiveram maior êxito. Quando as escolas fecharam e o ensino remoto tornou-se a única opção possível para a continuidade dos estudos, essas diferenças gritaram e ecoaram por todo o país. Como pensar, planejar, estruturar, viabilizar e iniciar o ensino remoto sem a disponibilização de tecnologias, sem o acesso comum, abrangente e democrático à internet? Como orientar e cobrar que professores utilizem estruturas que as próprias escolas não têm e nunca tiveram para a realização do ensino remoto, obrigando literalmente que os mesmos, por meio de recursos próprios, invistam em conhecimento tecnológico e aparato tecnológico, assim como compram sua jornada de trabalho através das aulas remotas? E como fazer o ensino remoto chegar a estudantes que muitas vezes nunca tiveram contato com tecnologias para a facilitação do processo de ensino e aprendizagem e que não possuem nenhum tipo de acesso à internet? Logo, torna-se claro que, de fato, o ensino remoto no Brasil não contemplou a todos, nem a todos os professores, escolas e familiares. Pode-se concluir que, antes de pensar o ensino remoto no Brasil e a utilização de tecnologias, é necessário repensar o próprio ensino e a importância que as autoridades governamentais dão a ele, com todos os seus desdobramentos. Formação de professores, disponibilidade de recursos, realidade socioeconômica dos educandos e elaboração de políticas públicas cabíveis à realidade brasileira e sua execução. É necessário, portanto, reconhecer que a sensação de liberdade que possuímos em um país que não prioriza a educação é totalmente falsa e sem sentido, pois um povo nunca será realmente independente tendo que conviver com amarras sociais que dificultam e impedem a formação, o crescimento e a vivência do conhecimento. Diante das considerações apresentadas, ainda aguardamos o momento em que seremos protagonistas de capítulos mais efetivos, nos quais
poderemos ver, mesmo com as diferenças socioeconômicas, os resultados de conhecimento e prosperidade aparecerem para todos. Os nossos sinceros agradecimentos ao nosso orientador, professor Rodrigo da Silva Guedes, pelo acompanhamento, orientação e amizade, à Universidade Virtual do Estado de São Paulo pela grande estrutura organizacional e pedagógica, a todos os professores pelas contribuições e sugestões apresentadas em suas disciplinas que embasaram nossa formação e ampliaram nossa visão de mundo, aos mediadores e tutores das disciplinas e projetos integradores que, com sua criatividade, entusiasmo e dedicação, auxiliaram a nossa formação, às coordenadoras do Polo de Sertãozinho, Luciana Fernandes Ambrósio e Isabela de Oliveira Presoto, por estarem sempre prontas a cooperar, aos colegas da Turma 1 de 2018, que estavam sempre presentes em todas as etapas importantes de formação, nos bons e maus momentos anteriores à elaboração deste trabalho, ao presente grupo de TCC pelo esforço e colaboração. Obrigado.